Para começar nossa análise de hoje, vamos mergulhar de cabeça num trecho de uma história chamada X, o encontro de Galinda e Elphaba. A fonte já joga a gente direto na cena, sabe? Estamos num trem, acompanhando uma jovem, a Galinda, de 17 anos, na primeira grande viagem dela, sozinha, para a universidade. E o que eu acho genial nesse começo é que essa viagem de trem, ela não é só um deslocamento físico, né? É um microcosmo de todo o universo social que a gente está prestes a conhecer. Logo de cara, a gente já esbarra em questões de classe, de privilégio, preconceito, e tudo isso filtrado pela visão de uma personagem que é, tipo, muito confiante e, ao mesmo tempo, incrivelmente ingênua. Exatamente. A missão aqui é investigar como essa bolha de privilégio reage ao primeiro contato com o mundo de verdade. Vamos analisar a construção da Galinda, as tensões sociais que ela encontra e o momento final, que é quase uma colisão, né? E que vai definir toda a vida dela na universidade. E como você disse, tudo começa ali, com ela sozinha naquele trem. Então, essa é a nossa protagonista, Galinda, 17 anos, a caminho da Universidade de X. E ela só está sozinha porque a aia dela, Ama Clutch, sofreu um acidente um pouco peculiar. Pisou num prego. E a reação da Galinda a isso já nos dá um baita panorama de quem ela é. Ela não fica preocupada, ela fica irritada. Irritada com o inconveniente. Chega a desejar que a aia tenha uma pequena paralisia na mandíbula, só para ter um pouco de silêncio. É terrível, mas é uma pista fundamental, né? Isso mostra uma pessoa que vive num mundo tão perfeitamente organizado para ela que qualquer desvio do roteiro não é um acidente, é uma afronta pessoal. A fonte diz que ela vem de uma família rica de Frongicata, na Jiliquim rural, e que eles veem a cidade de X como uma ameaça urbana. Ah, claro. Ou seja, ela foi criada numa estufa. E a ausência da aia é a primeira rachadura nesse vidro. E ela nem está olhando pela janela do trem, o texto é bem claro sobre isso. Ela está olhando para o próprio reflexo. A fonte chama isso de a miopia da juventude. É a crença de que, por ser bonita, ela é, por consequência, importante. Ela está totalmente focada em si mesma, os cachos, os lábios, o vestido verde que sinaliza riqueza e um chalepeto que, bom, na cabeça dela, a faz parecer uma intelectual. Ah, esse chale é uma peça-chave. Ele representa a identidade que ela quer projetar. Ela está indo para a universidade com uma bolsa de estudos, o que é raro para mulheres, para um lugar chamado Craig Hall. E a bolsa veio de uma redação que ela escreveu super floreada sobre ética na aprendizagem do mundo natural. Ela faz umas perguntas tipo: as flores se arrependem de serem colhidas para um buquê? É uma inteligência performática, não é? Ela sabe exatamente quais botões apertar para parecer inteligente, sensível, mesmo que o pensamento não seja lá muito profundo. Exato. A própria fonte diz algo que eu acho brilhante. Havia mais de uma maneira de ser inteligente. A inteligência da Galinda é social. É a habilidade de navegar no mundo e conseguir o que quer através da aparência, da manipulação das expectativas. Mas o que acontece quando essa inteligência encontra algo que ela não pode nem seduzir, nem impressionar? Bom, a resposta para essa pergunta não demora muito a chegar, porque todo esse mundinho interno dela, esse foco no reflexo, está prestes a ser quebrado. A porta da cabine se abre e a pessoa, ou melhor, a criatura que entra, é a primeira rachadura de verdade na bolha da Galinda. E não é uma pessoa, é um bode, com um B maiúsculo. Um animal senciente, que fala, que pensa. O nome dele é Dilamonde e ele também está a caminho da universidade, para lecionar. E a primeira interação já é carregada de tensão. O condutor do trem, quando vê o Dilamonde, faz um comentário meio passivo-agressivo, sabe? Diz que ele é um dos raros animais que podem pagar pela primeira classe. É um jeito de dizer, você não pertence a este lugar. E a resposta do Dilamon é afiadíssima. Ele corrige o condutor. Diz que, na verdade, a passagem dele custou o dobro. E aqui vem o ponto crucial. Ele diz que o dinheiro para ele não é só dinheiro, é um visto. Essa ideia do dinheiro como um visto é genial. Não é sobre comprar algo, é sobre comprar o direito de existir num espaço onde você não é bem-vindo. É tipo um imposto sobre a sua identidade. E a Galinda tá só observando, com puro desdém. Acha que ele se veste mal, o julga na hora.
Aí o Dilamon tenta puxar conversa e o assunto é política. Ele menciona uma proposta de lei do mágico que proibiria a viagem de animais, confinando eles a veículos específicos. E a reação da Galinda é um vácuo. Ela não faz a menor ideia do que ele está falando. É o som do privilégio, né? A política para ela é uma coisa abstrata, que não afeta a vida dela. Quando Dilamond explica que está falando de animais, dos que têm um espírito, a resposta dela é de uma grosseria quase inacreditável. Ela diz, estes? Bem, eu não vejo qual é o problema. Ela não diz isso por maldade, mas por uma ignorância tão profunda que chega a ser uma forma de violência. Ela literalmente não consegue ver o problema. A fonte diz que o cavanhaque do Dilamond chega a tremer de raiva. Ele perde a paciência e dá uma lição nela sobre os direitos dos animais. Explica como a lei afetaria ele pessoalmente, forçando a mãe idosa dele a viajar num curral como gado. É um apelo direto, emocional. E a resposta da Galinda para tudo isso? É uma das frases mais vazias e constrangedoras que eu já li. Depois de ouvir todo esse desabafo, ela sorri e diz: concordo plenamente, viajar amplia tantos horizontes. Dá uma vergonha alheia de ler, né? É o maior exemplo de alguém que ouve o som, mas não entende a música. A desconexão é total. E o resultado, claro, é que eles viajam o resto do caminho num silêncio gélido. Ela simplesmente não consegue se conectar com o problema dele em um nível humano. Ou animal. Isso é poderoso. Pro Dilamond, deve ser a confirmação de tudo que ele já pensa sobre pessoas como ela. É o silêncio da ponte que não pôde ser construída. Mas a viagem acaba e quando chega em X, a bolha da Galinda não racha, ela explode. Ela fica completamente sobrecarregada com o tamanho e o barulho da estação. E o interessante é que o Dilamond, mesmo depois daquela conversa horrível, sente pena dela e a ajuda a conseguir uma carruagem. Ele ainda tem empatia por ela, mesmo ela não tendo tido nenhuma por ele. Se a gente conectar isso com o quadro geral, a cidade a desafia visualmente. Aquele outro, que era um conceito ou um único bode numa cabine, agora está por toda parte. A fonte descreve a cidade de forma muito viva. Edifícios coloridos, gente correndo para todo lado e, principalmente, animais integrados na vida urbana. Sim, a lista é fantástica. Um frango que gritava filosofias na rua, um quarteto de zebras de cetim tomando café, um elefante atuando como guarda de trânsito e até um tigre com trajes religiosos. A diversidade não é uma questão política para ser discutida. É a realidade pulsante da cidade. E é aqui que a gente vê um vislumbre de que talvez haja esperança para Galinda. Ela tem um momento de autocorreção. Ela percebe que precisa começar a enunciar as letras maiúsculas na cabeça dela. Zebra, elefante, tigre, para não revelar suas origens caipiras. O que você acha disso? É crescimento real ou só adaptação social para sobreviver? Eu acho que, no momento, é puramente sobrevivência. É o medo de parecer ignorante, de não pertencer. Ela não está mudando a visão de mundo. Está mudando o jeito de se apresentar para se encaixar. É mais sobre salvar a própria pele. Mas, quem sabe, né? Talvez seja o primeiro passo. Às vezes, a mudança de comportamento vem antes da mudança de mentalidade. Pode ser, tipo, o fim de até conseguir. De qualquer forma, o Dilamond paga a carruagem dela e se despede com uma frase quase profética. Os nossos caminhos vão se cruzar novamente. E a deixa para enfrentar o próximo desafio, a universidade. Chegando em Craigie Hall, Galinda sente um alívio. É um prédio imponente, bonito. Ela pensa, ok, aqui eu tô de volta ao meu elemento. O salão tá cheio de jovens bonitas. E ela imediatamente confia na vantagem natural oferecida por seus cabelos loiros. Ela até se posiciona perto de uma janela para a luz do sol iluminar os cachos. Ela está pronta para reassumir o lugar dela no topo da pirâmide. Só que a estrutura de poder ali é diferente. E ela está prestes a descobrir isso da pior maneira. O fascinante é que a queda dela não vem de um desafio social, mas de um detalhe burocrático que ela ignorou. A diretora, a imponente Madame Morrorosa, está organizando as alunas em pares para os quartos. E a lógica por trás disso
é o que derruba a Galinda. Não bastava ser rica ou bonita. Era preciso ter uma aia presente para negociar uma parceria com a aia de outra garota de status parecido. Era um ritual social que acontecia nos bastidores, sabe? Um acordo entre as equipes de apoio das elites. Exatamente. A fonte descreve isso de um jeito lindo. Diamante com diamante, esmeralda com esmeralda. E como a ama clutch da Galinda não tá lá, ela fica de fora. Ela observa todas as melhores jovens se juntando e ela fica sozinha. O texto usa uma metáfora perfeita. Ela é como uma valise que ninguém recolheu. É uma humilhação brutal. Para alguém que se vê como uma personagem principal, ser transformada em objeto, em bagagem esquecida. É o pior golpe possível. O reflexo no espelho se quebrou, e o que sobrou foi um item perdido. E a Madame Morro-Rosa não ajuda. Com um desprezo bem claro, ela junta as meninas que sobraram, as sem aia, para mandar para os dormitórios coletivos, que a fonte diz que tinha um estigma social óbvio. É tipo ser mandado para a mesa dos excluídos. Mas é aqui que a Galinda nos surpreende. Em vez de aceitar e chorar, ela reage. Sim, ela não aceita a derrota. Ela vai até a Madame Morro-Rosa e confronta a diretora. Primeiro ela tenta usar o nome da família. Eu sou Galinda dos Arduenas. Não funciona. Então, com status falhando, ela apela para aquela inteligência performática que a gente viu antes. Ela improvisa uma mentira brilhante. É uma jogada de altíssimo risco. Ela inventa que a aia dela, a ama clutch, tem várias deficiências e que seria incapaz de supervisionar um dormitório inteiro. Basicamente, ela insinua que seria cruel da parte da universidade impor essa tarefa a uma serviçal incapacitada. Ela está usando as regras do sistema contra o próprio sistema. É uma cena incrível. E o que você acha que a Madame Morro-Rosa vê ali? Por que ela cede? Ela está recompensando a mentira, a audácia, ou ela só vê uma faísca de alguém que sabe lutar pelo que quer? Eu acredito que seja a audácia. A Madame Morro-Rosa provavelmente já viu dezenas de meninas ricas e mimadas que murcham no primeiro problema. A Galinda, por outro lado, luta. Ela mente, ela manipula, mas ela luta. Talvez a diretora veja nisso um tipo de força, uma centelha de coragem, como diz o texto, que ela valoriza mais que a honestidade passiva. Ela vê alguém que entende que as regras podem ser dobradas. E funciona. Um acordo é feito. Galinda não vai para o dormitório, vai ter um quarto duplo. E a aia dela vai supervisionar só uma outra garota, a única outra que também chegou sozinha. E aí vem o clímax de toda essa jornada. A Madame Morro-Rosa chama o nome dessa outra garota, Elphaba, a terceira descendente dos Trop, vinda de Pedras do Ninho. E a descrição da Elphaba é um choque calculado. Depois de um capítulo inteiro focado na beleza, nos tecidos finos, nos cachos dourados da Galinda, a Elphaba é o oposto absoluto. Ela é uma indigente, de vestido vermelho com arabescos berrantes e botas pesadas. E o detalhe mais chocante, a pele dela. A pele é verde. Não um verde bonito, o texto diz a pele de um verde apodrecido, descrevendo-a como uma mocinha de cara manchada. A colisão é total. Galinda, que passou o dia inteiro tentando se proteger de tudo que era diferente, estranho ou inferior, agora vai ser forçada a dividir o espaço mais íntimo dela com a personificação de tudo isso. E a cartada final da Madame Morro-Rosa é magistral. Ela olha direto para Galinda, pega aquela frase vazia e superficial que a Galinda usou com Dillamond no trem e joga de volta na cara dela com uma ironia cortante. Viajar amplia tantos horizontes. É o checkmate. Galinda fica apavorada. A fonte diz que ela percebe que a praga das suas próprias palavras se voltava contra ela. A cena termina de um jeito cinematográfico. Galinda sai correndo do salão horrorizada, seguida pela Elphaba, que anda de cabeça baixa, como se já estivesse acostumada a provocar esse tipo de reação. Então, depois de toda essa jornada, o que a gente tem? A gente presenciou o desmoronamento de um universo. A Galinda começa a história completamente segura de si, confiando na beleza, no status, na inteligência social dela para navegar no mundo. Ela acha que controla a narrativa. Mas cada etapa dessa jornada serve para desmentir essa crença.
Primeiro, um bode a desafia intelectualmente, moralmente. Depois, uma cidade inteira a sobrecarrega com a diversidade. Em seguida, um detalhe burocrático quase a rebaixa socialmente. E, para finalizar, ela é forçada a uma parceria com alguém que é o completo avesso dela, em todos os sentidos possíveis. Até na cor da pele. A imagem final é muito poderosa. Galinda, que começou a viagem olhando para o próprio reflexo no vidro do trem, agora é obrigada a dividir um quarto com a pessoa que é o oposto desse reflexo. A realidade substituiu a autoimagem de uma forma brutal. Exato. E essa miopia da juventude que a fonte menciona no início é um ponto fascinante. Não é só sobre ser jovem, é sobre como o privilégio pode funcionar como um espelho, sabe? Constantemente refletindo nossa própria imagem de volta e nos impedindo de ver o mundo como ele é. A jornada dela, a partir de agora, vai ser sobre quebrar esse espelho. O que nos deixa com uma questão interessante para pensar. A história parece sugerir que a empatia, a mudança de perspectiva, elas não vêm de um desejo abstrato de ser uma pessoa melhor. Elas vêm do desconforto, da proximidade forçada com o outro. Pensando nisso, até que ponto a verdadeira transformação pessoal requer que a gente seja arrancado à força da nossa zona de conforto e obrigado a conviver com aquilo que desafia todas as nossas certezas sobre quem a gente é. Olá, hoje a gente vai analisar uma situação que, olha, todo mundo já viveu de alguma forma. Ser forçado a conviver com alguém que é o seu completo oposto. Exato. Mas aqui, o cenário é a Universidade de X. E as colegas de quarto são duas figuras que não podiam ser mais diferentes. De um lado, a popularíssima, a privilegiada Galinda. E do outro, a introspectiva e bom verde, Elphaba. E o que a gente tem em mãos é justamente o começo de tudo, né? Aqueles primeiros meses super tensos, estranhos, em que elas dividem o mesmo quarto e mal se olham. Exato. Vamos investigar como o preconceito, os jogos de poder e as primeiras impressões vão moldando o início de uma das relações mais complexas da literatura. Isso. A nossa missão aqui é entender como, no meio de tanta hostilidade, surgem as primeiras faíscas de algo diferente. Como essas duas, que parecem vir de planetas distintos, começam, muito lentamente, a enxergar algo além da aparência. É fascinante porque essa dinâmica de quarto de faculdade é, na verdade, um espelho de toda a sociedade de Oz. Um microcosmo, né? Totalmente. De um lado, a Galinda, que representa a elite, a popularidade, as aparências. E do outro, a Elphaba, a pária, a intelectual, alguém que já nasceu marcada. Certo. O que a gente vai ver é como as máscaras sociais são construídas e, o que é mais importante, como elas podem começar a rachar, mesmo que seja só por um breve momento. E a primeira rachadura já aparece no primeiro dia. A cena no quarto é muito visual. De um lado, o armário da Elphaba, com pouquíssimos pertences, que são descritos como trapos. E do outro, a explosão que é a Galinda. O guarda-roupa dela é um espetáculo, cheio de cintos espalhafatosos e ombreiras almofadadas. O contraste não podia ser maior. É o visual gritando a diferença social entre elas. E a reação da Galinda é imediata, né? Ela pensa, preciso me livrar dessa garota verde. E a primeira estratégia dela é tentar usar o poder que ela sempre teve, manipulando a aia dela. Isso, a Ama Clutch. Ela basicamente ordena que a Aya se recuse a servir a Elphaba. Só que o tiro sai pela culatra. E de um jeito assim, espetacular. A Ama Clutch que a gente imagina que seria a primeira a se chocar, nem liga pra pele verde da Elphaba. Não mesmo. A primeira coisa que ela repara é na altura dela. Ela fala algo como, nossa, pensei que toda Munchkin fosse baixinha. Ela é bem alta. Isso quebra totalmente a nossa expectativa. E não para por aí. Ela dá uma invertida sutil na Galinda, sabe? Dizendo, você tá dando uma de quem conhece o mundo, mas não o conhece ainda. Uau! É a primeira vez que a gente vê o castelo de cartas da Galinda balançar. Alguém do círculo dela, alguém que deveria obedecer, tá dizendo na cara dela que ela é imatura. Isso desestabiliza completamente. Bom, fracassado o plano A, ela vai pro plano B. Apelar pra autoridade máxima, a diretora Madame Morrorosa.
Aham. E a descrição dessa cena é incrível. A sala da diretora tem uma fogueira desnecessária, mesmo no calor. A própria Mororosa é comparada a uma carpa gigante em um clube de cavalheiros. Já dá para sentir o clima opressor, né? Totalmente. E é nesse cenário que a Galinda decide usar sua arma mais poderosa, a fofoca maldosa. Mas ela eleva isso a um nível de arte, ela não reclama da Elphaba. Não. Ela inventa uma história completamente absurda e cruel sobre a própria ama Clutch. É uma loucura. Ela diz que a ama sofreu uma queda, bateu a cabeça, ficou com amnésia e agora conversa com objetos. A história vai ficando cada vez mais bizarra. Cada vez pior. Ela diz que a ama confunde cadeiras com pessoas e que chegou a jogar um guarda-roupa em cima de um criado. É tão exagerado que chega a ser cômico. Exato. E o mais brilhante é a reação da Madame Mororosa. Ela não reage com preocupação, nem com choque. Ela demonstra fascínio. Fascínio. Ela fica interessada nesse distúrbio. Ela vê a maldade da Galinda e, em vez de cair na armadilha, ela vira o jogo. Ela usa a palavra nós, dizendo algo como: se a senhorita Elphaba não conseguir viver com o que nós oferecemos a ela. Nesse momento, ela torna a Galinda cúmplice de um plano que a própria Galinda não conhece. Ela foi completamente encurralada. O texto diz que a Galinda percebe que foi fisgada em um anzol dos mais inteligentes. Exato. E para deixar tudo ainda mais sinistro, tem um homem mecânico na sala, um autômato que fica fazendo barulho de relógio, observando tudo. Que detalhe é esse? Pois é. É como se a própria tecnologia em Oz estivesse vigiando as pessoas. Dá uma sensação de paranoia. Exatamente. Sugere que nada em X é realmente privado. Há olhos e ouvidos em todo lugar, mecânicos ou não. A Madame Morrosa não é só uma diretora, ela é uma operadora de poder. Com certeza. E a Galinda, com toda a popularidade dela, acabou de descobrir que é só mais uma peça nesse tabuleiro. Ok. Então os planos mirabolantes da Galinda para se livrar da Elphaba dão completamente errado. Ela está presa. Como fica o dia a dia delas a partir daí? Porque elas não podem simplesmente se ignorar para sempre. É aí que a Guerra Fria se instala. Elas vivem no mesmo quarto, mas em universos paralelos. A Elphaba é descrita como um caso grave de chatice por excesso de leitura. Ótimo. Ela vive com o nariz enfiado nos livros, ignorando o mundo. E tem uma descrição linda do cabelo dela. Seda preta, café em fios, chuva da noite. Mesmo na reclusão dela tem uma beleza poética ali. Enquanto isso, a Galinda está fazendo o que faz de melhor, construindo o império social dela. Ela se junta com as garotas populares, Mila, Pifene e Senshen. Isso. E no começo, ela tem vergonha de admitir quem é colega de quarto dela. E o que é interessante é como o preconceito do grupo se manifesta. A princípio, elas não falam da pele verde da Elphaba. Isso seria direto demais, talvez vulgar. Verdade. Elas focam na pobreza, nas roupas esfarrapadas. É um preconceito de classe, mais velado, mais aceitável socialmente. Mas a curiosidade fala mais alto. Elas descobrem que a Elphaba vem da família Trop, que é super importante. E aí o mistério se instala. Por que alguém de uma família rica se vestiria daquele jeito? As especulações são ótimas. Seria uma exilada, uma contrabandista de rubis. E a melhor de todas, será que ela fez um voto de pobreza? E a ideia do voto de pobreza as faz gargalhar. E isso diz tudo sobre o mundo delas. A ideia de abrir mão de bens materiais por um ideal é tão absurda, sabe, tão fora da realidade delas, que só pode ser uma piada. Mostra o quão materialista é aquela sociedade. Exato. E a coisa escala. A crueldade velada se torna aberta na cantina. Quando a Elphaba entra, o grupo da Galinda começa a rir mais alto de forma performática. Performática, isso. E outras alunas se juntam. É um ato clássico de bullying, de demarcação de território. E a reação da Elphaba é a única possível. Ela não reage, não olha, não dá a elas a satisfação. É a armadura dela. E enquanto isso, a gente entende melhor a própria Galinda. Ela admite para si mesma que não está na universidade para aprender. Ela se vê como um busto de mármore vivo. Um enfeite. Um enfeite, alguém que está ali para ser admirada.
O interesse dela é a vida social, a arquitetura da cidade, os eventos chiques. A educação, para ela, é só um palco. Totalmente. E tem aquela anedota sobre os estudantes de outra faculdade que dançam seminus com uma estátua da Rainha das Fadas, a Lurline. Sim, esse detalhe é ótimo. Isso é tratado como um escândalo, um retrocesso intolerável. Isso mostra que, por baixo da superfície de X, existem tensões religiosas e políticas muito fortes, né? Nem tudo é festa e fofoca. Exato. O lurlinismo é visto como algo antigo, quase primitivo, e essa pequena história revela que há um conflito cultural borbulhando. É um detalhe que enriquece muito o mundo. Mas, depois de 3 meses dessa rotina de silêncio e hostilidade, algo acontece. Sim, para mim a virada de chave acontece aqui. Depois de meses de silêncio absoluto, uma combinação de fatores, uma briguinha da Galinda com as amigas e uma tempestade que quebra a janela do quarto, força as duas a finalmente terem uma conversa de verdade. E a intenção inicial da Galinda é a pior possível. Ela tá brigada com as amigas e precisa de uma história engraçada, algo pra zombar da Elphaba e fazer as pazes com o grupo. Ela quer uma piada pronta. Exato. Então ela decide humilhá-la e a pressiona para experimentar um dos chapéus pontudos dela, esperando que ela fique ridícula. Mas o que acontece é mágico, completamente inesperado. Com o chapéu elegante, a Elphaba não fica ridícula. O texto diz que ela fica linda, como uma flor rara. É uma imagem muito poderosa. Tem uma imagem poderosíssima dela se vendo no reflexo da vidraça escura, da janela quebrada, e uma folha de bordo vermelha pousa exatamente sobre o reflexo do coração dela. É cinema puro. É o momento em que a percepção da Galinda se quebra. Pela primeira vez, ela não vê uma pele verde, não vê roupas esfarrapadas. Ela vê beleza. E a reação dela é genuína. Ela gagueja. Ah, senhorita Elphaba, você está linda. E a Elphaba, sem graça, responde que o efeito é só da surpresa, não da beleza. Então, o impossível acontece. Elas riem. Juntas. E o texto diz que a Galinda fica horrorizada por tê-lo feito. Porque horrorizada, porque rir com a Elphaba e não da Elphaba significa que ela cruzou uma fronteira, ela se conectou com a inimiga, quebrou uma regra do jogo social dela. Exatamente. E a partir daí, a conversa muda completamente de tom. A barreira caiu. Completamente. Galinda, ainda meio atordoada, pergunta o que a Elphaba está lendo. A resposta: sermões antigos sobre a natureza do mal. E a reação da Galinda é hilária e totalmente previsível. Ela diz algo como: ah, que chatice! O mal existe e o nome dele é tédio. É o abismo intelectual entre as duas numa frase. Mas a Elphaba não se ofende. Ela aproveita a oportunidade para explicar a filosofia dela. Ela diz que não lê para encontrar respostas, mas para entender as perguntas. Que a função dos professores é fazer as pessoas pensarem. Isso, não dar respostas prontas. E esse é um conceito que a Galinda nunca considerou. O mundo dela é feito de certezas, de regras sociais claras. Verdade. Elas começam a ter essa conversa super filosófica de madrugada no dormitório sobre o que é o mal. É um vácuo, uma força ativa, um bolsão invisível de corrupção. E então, no meio de um bocejo, quase sem querer, a Galinda solta uma frase surpreendentemente profunda. Ela diz: não é curioso que a divindade seja coisa do passado, mas que os atributos e as implicações da divindade ainda permaneçam? Ela mesma nem parece entender o que disse, mas a Elphaba entende. E a reação dela é o clímax da cena. É pura alegria. Um momento de epifania. Total. Ela grita: você está pensando. Para Elphaba, essa é a maior qualidade que uma pessoa pode ter. Não a beleza, não a popularidade, mas a capacidade de ter um pensamento original. É o primeiro momento de respeito mútuo entre elas. De conexão real. Foi um pequeno milagre naquela noite. Parece que tudo vai mudar a partir dali. Uma ponte foi construída. Mas a manhã seguinte chega, e com ela a dura realidade do mundo social. É. E a primeira coisa estranha é um detalhe sobre a tempestade.
Sim, é um detalhe muito curioso. A ama Clutch chega e comenta sobre a noite. E ela insiste que não houve tempestade nenhuma, que a noite estava calma como o luar. Isso deixa a Galinda confusa. Completamente. Ela fica pensando em quantas coisas sobre o mundo que ela não sabia. O que isso significa? Foi uma tempestade mágica ou só na cabeça delas? A narrativa deixa em aberto, e isso é genial. Pode ser um toque de magia ou uma metáfora de que a realidade é subjetiva. O importante é o efeito na Galinda. A certeza que ela tinha do mundo começa a se desfazer. Ela está começando a perceber a própria ignorância. Mas essa nova consciência não sobrevive ao café da manhã. Quando ela se senta com as amigas, com a pressão do grupo, o que ela faz com aquele momento de conexão é devastador. É uma traição completa. Ela tinha a história que queria. Mas a história real era de conexão e não de zombaria. E ela escolhe distorcer tudo. Ela conta uma versão em que zomba da Elphaba, chama ela de gafanhoto, e diz que só aguentou a conversa para ter algo engraçado para contar para elas. Ela fala: "Só suportei tudo isto por vocês, caso contrário eu teria falecido alegremente ali mesmo." É brutal. Ela joga no lixo a risada compartilhada, a beleza inesperada, o respeito intelectual, tudo em troca da aprovação do grupo. E o grupo a recompensa por isso. Elas a elogiam, chamam a crueldade dela de generosidade, por ela ter agido como uma espiã no território inimigo. Nossa. A pressão social para se conformar, para manter o status, é tão esmagadora que ela sacrifica um momento de autenticidade. Ela enterra aquele vislumbre de uma amizade genuína sob a necessidade de pertencer. Então, no final das contas, o que essa análise nos mostra é um retrato muito complexo e um pouco triste, né? Um momento de vulnerabilidade, uma conversa profunda, tudo descartado na manhã seguinte para manter as aparências. Exatamente. O que os textos revelam é o quão frágil é o começo de qualquer transformação. A gente viu o potencial para uma amizade que poderia mudar as duas para sempre. Mas também a força do preconceito. A força esmagadora do preconceito e da pressão dos pares. A Galinda fica nesse limbo, presa entre a surpresa genuína de ter descoberto profundidade na Elphaba e o desejo desesperado de continuar sendo a rainha da popularidade. Ela teve a chance de evoluir, mas escolheu a segurança do que já conhecia. Pelo menos por enquanto. Mas fica aquela semente plantada, né? Essa é a questão. A traição aconteceu, mas a exclamação da Elphaba, "você está pensando", foi um elogio que a Galinda nunca tinha recebido antes. E isso não some tão fácil. Ela não vai esquecer aquilo. Isso nos deixa com um pensamento final para refletir. A história imediata termina com a Galinda reafirmando o poder social e a crueldade dela. Mas aquela semente de dúvida já está lá. E a pergunta que fica é: a que custo a gente mantém as nossas alianças sociais? E o que a gente sacrifica de nós mesmos e dos outros só para se sentir aceito pelo grupo? Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo de uma cena que parece bem simples, sabe? Uma noite de poesia numa universidade, mas o que começa com versos, com toda uma formalidade, acaba virando um campo minado, político e social. Exato. E o material que a gente está usando é um trecho de uma narrativa, O Sarau de Mororosa, Conflito dos Versos, que se passa na Universidade de X. E a nossa missão aqui é tentar entender uma dinâmica bem perigosa. Como a arte pode ser, tipo, sequestrada para virar propaganda. Como um evento cultural que deveria unir, revela as rachaduras, né? Exato. Como que isso acontece? E o que eu já acho interessante desde o começo é o cenário. Um sarau universitário. Isso passa uma ideia de segurança, sabe? De um debate civilizado. Um ambiente protegido. O impacto é muito mais forte. E essa queda de máscara é um processo. A gente vai ver como cada personagem representa, assim, uma peça nesse tabuleiro. Tem a autoridade testando os limites, a vítima que se recusa a ficar calada, A espectadora que vive numa bolha. e a dissidente que enxerga o jogo por trás do jogo. É por aí que a história vai se desenrolando. Vamos lá. Vamos começar então pela espectadora, a personagem Galinda. O texto descreve ela de um jeito muito visual. Ela está totalmente imersa nesse jogo social.
A preocupação dela é o vestido, um cetim cor de cereja, Aham. chegar cedo para pegar a melhor poltrona, onde a luz das velas vai favorecer ela. Ela não tá lá pela poesia, né? Ela tá lá para ser vista. Exato. A descrição inicial do ambiente é toda sobre isso. Aparências, as garotas cochicham, os rapazes se mostram, tipo, intimidados. É um microcosmo da vida universitária, onde o status é tudo. E a Galinda é a personificação disso. Totalmente. O que acontece no palco, a princípio, é só um pano de fundo para a performance social dela. Isso é crucial para a gente entender a jornada dela depois. Com certeza. E é nesse cenário de frivolidade que a autoridade entra em cena. E entra com um estrondo. Madame Mororosa, a diretora. A entrada dela já é um ato, né? Um ato teatral. Capa preta, vestido laranja flamejante, ela não faz cerimônia. Já sobe no palco e anuncia a última moda poética de X. A brandura. E aqui a gente já precisa, de um alerta. A própria definição que ela dá para essa poesia é muito, muito reveladora. Ela descreve a brandura como um poema curto, 13 versos rimados. E uma máxima no final, sem rima. Isso. Mas o pulo do gato tá no propósito. A Mororosa diz que o objetivo é ser edificante e servir de paliativo para desagradável desordem na nação. Essa palavra paliativo é pesada, não é? Não é a arte para questionar, para transformar. Não, é para incomodar. É arte para acalmar, para anestesiar. É um remédio para o sintoma sem nunca tocar na causa da doença. Exatamente. É arte como ferramenta de controle social. Ela está dizendo nas entrelinhas, olha, as coisas estão bagunçadas lá fora, então vamos ouvir uns poemas bonitinhos aqui dentro para a gente se sentir melhor e não pensar muito no assunto. É a função pacificadora da arte, no pior sentido da palavra. Totalmente. E a primeira brandura que ela recita é a prova disso. O poema todo exalta a autoridade, as regras da razão. Como se fossem a única salvação, né? E isso é a única coisa que nos salva dos males da liberdade. E a máxima final é de uma clareza que assusta. Rigidez na palmatória e elevação nas crianças. Basicamente uma ode ao autoritarismo. E o interessante é a reação da plateia, essa primeira provocação. O texto descreve como um murmúrio indiferente. Ninguém se choca, ninguém aplaude com fervor. É apatia. É apatia. E essa apatia é perigosa porque ela sinaliza para a autoridade que o terreno é seguro, que dá para ir um pouco mais longe. Eles ainda não entenderam que aquilo não é só um poema ruim, é um teste. E a Madame Mororosa entende o recado. Ela vai mais longe. A segunda brandura começa falando de coisas tipo genéricas, sobriedade, virtude. Quase um sermão. Quase um sermão de igreja. Mas é a máxima final que joga gasolina no fogo. Depois de 12 versos mornos, ela solta: animais devem ser vistos e não ouvidos. E aí, a apatia acaba. A bomba explode. A reação é instantânea, porque naquela sala existem animais com A maiúsculo. O texto deixa claro isso, né? Claríssimo. Não se trata de bichos, mas de seres sencientes. Professores, cidadãos, e um deles, o Dr. Dillamond, um professor que é um bode, se levanta na mesma hora. A indignação dele é palpável. E o que ele diz é cirúrgico. Ele não entra na discussão estética do poema. Ele vai direto na jugular da intenção. Ele grita: bem, isso não é poesia. É propaganda, e não é sequer uma boa propaganda. Essa fala é o primeiro ato de resistência explícita. Ele rasga o véu da arte e expõe o que está por trás. Ele nomeia a coisa. Não é uma opinião poética. É propaganda. É propaganda. E ao fazer isso, ele quebra o pacto de civilidade do sarau e força todo mundo a se posicionar. Ele paga um preço por isso, claro. Ele sai da sala batendo os cascos, marginalizado, o estraga festas. A cena de um constrangimento total. Um outro professor animal o segue e, na pressa, até quebra um móvel. O clima de sarau acabou. E é nesse vácuo, nessa tensão, que a nossa quarta personagem, a dissidente, entra em ação. Elfaba. A aluna de pele verde. Isso, que estava isolada no fundo da sala e aí ela se aproxima da Galinda. E o que a Elfaba faz é brilhante. Ela não reage com emoção como Dillamond. Ela reage com análise. Ela cochicha para Galinda
e aponta para a ambiguidade deliberada na fala da diretora. Ela pergunta, ela disse animais ou animes? Exato. Essa distinção, essa letra maiúscula, é tudo. Ela percebe que a Morro Rosa usou a pronúncia para criar uma negação plausível, tipo, eu só estava citando um provérbio antigo sobre bichos. Mas todo mundo ali sabe que não foi isso. Todo mundo que é um animal ou que tem um mínimo de empatia sabe que o ataque foi direto. E a reação da Galinda a essa análise afiada é inacreditável. O mundo dela continua sendo o mesmo. Enquanto a Elphaba está decifrando um código de opressão, a única preocupação da Galinda é: a imagem dela. e se um único rapaz espinheto tivesse visto Elphaba sussurrar para ela? O risco de ser associada à esquisita de pele verde. Ela está tão imersa na bolha social dela que a crise política, a crise ética que explodiu ali é invisível. Isso mostra o poder da alienação. Para Galinda, o maior perigo naquela sala não é o discurso de ódio vindo do palco, Não? mas a mancha na reputação social dela. Ela representa aquela parcela da sociedade que, por privilégio ou por escolha, consegue se manter alheia, sabe? Desde que não afete o seu pequeno universo. E a coisa não para por aí. Depois que o sarau acaba, a Elphaba ainda tenta conversar com a Galinda. Tenta debater. Ela diz que a arte tem que ser desafiadora, não passar sermões. E a Galinda corta, né? Corta na hora, não quer saber. E é aí que um rapaz chamado Boque se aproxima delas. E a chegada do Bolk funciona como um catalisador que revela o passado da Elphaba. Ele a reconhece da infância, de um lugar, de uma vida que ela claramente tentou enterrar. Ele a chama por um apelido, Elfinha, e começa a falar dos pais dela, da origem dela. E a reação dela de uma violência verbal chocante. É uma explosão. Total. Ela não só diz que não o conhece, mas o humilha cruelmente, compara a aparência dele com a de um sapo. E inventa uma história bizarra sobre o nascimento dele só para afastá-lo, e depois foge. O que essa reação assim tão desproporcional nos diz sobre ela. Nos diz que a fachada dela de analista fria e agressiva é só isso, uma fachada. Por baixo existe uma vulnerabilidade imensa, provavelmente ligada a algum trauma. Ela construiu essa persona de durona para se proteger, e quando o Boque ameaça furar essa armadura com uma simples lembrança, ela entra em pânico. E ataca da forma mais brutal possível. A agressividade dela na verdade é um mecanismo de defesa. Fica a pergunta, o que aconteceu com ela para que o passado seja uma ferida tão exposta? Uma ótima pergunta. E, mais uma vez, o contraste com a Galinda é gritante. A Elphaba foge do passado. E a Galinda vê o Boque como uma nova oportunidade social. Exato. Ela o acolhe, o convida para conversar. Para ela, o drama político do sarau e o trauma pessoal da Elphaba já foram esquecidos. A fila andou. A prioridade é fazer networking. Isso reforça o papel dela como a espectadora. Os eventos, por mais dramáticos que sejam, são passageiros. O que permanece é a busca por status, por conexões. Ela não é má necessariamente, mas é profundamente autocentrada. Mas essa bolha está prestes a estourar. A narrativa avança alguns dias e o eco do sarau ainda está presente. Na aula de biologia, o Dr. Dillamond, o professor Bode, ainda muito abalado, decide que não dá mais para fingir que nada aconteceu. Ele precisa dar o contexto que os alunos não têm. Exato. E essa é a grande virada da história. É aqui que a gente descobre que o poema da Morro Rosa não foi uma ideia isolada, uma provocação aleatória. O Dillamond revela aos alunos que o governo, liderado pelo Mágico de Oz, instituiu as proibições contra a mobilidade animal. E ele explica o que isso significa na prática. E é muito pior do que parece. Não é só sobre não poder viajar. Animais, com A maiúsculo, estão sendo sistematicamente proibidos de exercer profissões liberais. Estão sendo demitidos, expulsos das cidades, forçados a voltar para fazendas e florestas. É uma política de segregação oficial com força de lei. Com essa informação, a gente precisa voltar àquela máxima. Animais devem ser vistos e não ouvidos. Muda completamente de peso, né? Totalmente. Deixa de ser um provérbio de mau gosto e se torna um slogan que justifica e normaliza uma política de Estado opressiva.
O que a Madame Mororosa fez no sarau foi usar o prestígio da arte, da universidade, para dar um selo de aprovação cultural a uma lei de segregação. Ela estava fazendo o trabalho sujo do governo de forma poética. E é nesse momento que a ficha da Galinda finalmente parece cair. O texto diz que ela fica chocada, concorda que aquilo é realmente terrível. A bolha dela foi furada pela realidade. E tem um detalhe no final da cena que é muito poderoso. Qual? Enquanto o Dr. Dillamond está na mesa dele tremendo, destruído, a Galinda vê a Elphaba se aproximando dele. Não com análise, mas com um gesto de conforto. Esse momento é fundamental. Mostra um lado da Elphaba que a gente não tinha visto. Por trás da agressividade, da análise fria, existe empatia. Ela vê o sofrimento do professor e age. E a Galinda vê isso. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Ela enxerga a Elphaba não como a esquisita, mas como alguém com um senso de justiça e compaixão que ela mesma não tem. É um ponto de virada para ela. E tudo isso leva ao confronto final. Dias depois, durante uma palestra da Madame Mororosa, a Elphaba, que sempre se escondia no fundo da sala, se levanta. E na frente de todos, ela confronta sobre as branduras. Ela pede satisfações. Sim. E a resposta da Mororosa é uma aula de como o poder se defende. Ela não debate o mérito da questão. Ela usa táticas de desqualificação. A primeira defesa é a ironia. A ironia. Ela basicamente diz que o Dr. Dillamond não entendeu o poema porque, como um bode, ele é incapaz de compreender as sutilezas da alta arte. É um argumento elitista e preconceituoso. Mas a Elphaba não cai nessa. Ela é direta, ela insiste. Ela pergunta, então o verso, animais devem ser vistos e não ouvidos, foi irônico? E a Mororosa tenta se esquivar, diz pode-se considerá-lo irônico, se assim escolher. Ela joga a responsabilidade da interpretação de volta para o ouvinte. É uma tática clássica. A culpa não é do que eu disse, é de como você interpretou. Exato. Mas a Elphaba não deixa barato. Ela pressiona. E qual é a sua escolha, madame? E aí, encurralada, a Mororosa abandona a defesa intelectual e parte pro ataque pessoal. Primeiro ela chama a Elphaba de impertinente, depois faz um comentário velado, mas claramente racista, sobre a cor da pele da Elphaba. Dizendo que é triste ver alguém preso à ignorância. É uma forma de dizer, você é verde, então você é burra. E quando a Elphaba diz que apenas tentou se colocar no lugar do Dr. Dillamond, a Mororosa dá o golpe de misericórdia. Ela abandona completamente a desculpa da ironia. Sim, ela olha para a Elphaba e diz que no campo da interpretação poética, talvez seja verdade. Animais não devem ser ouvidos. Checkmate. Ela não só reafirma a frase opressiva, mas a usa para literalmente silenciar a voz de quem a está criticando. Ela usa o poder dela de diretora para esmagar o debate. O texto termina a cena de um jeito desolador. A Elphaba se senta, cobre o rosto com as mãos e não levanta mais a cabeça. Ela foi derrotada publicamente. Brutal. E mostra que muitas vezes ter a razão e a coragem não é suficiente quando se enfrenta o poder institucional. A Mororosa tinha o palco, o título, a autoridade. A Elphaba tinha apenas a sua voz. E naquele momento, a autoridade venceu. Então, recapitulando o que a gente desvendou aqui, aquele sarau não foi só um evento cultural. Foi um balão de ensaio, um teste para ver até onde a sociedade aceitaria uma ideologia de opressão que estava virando lei. Exatamente. A arte não foi usada para expandir mentes, mas para encolhê-las, para normalizar o preconceito. Exatamente. E os arquétipos que a gente mencionou no início se provaram. A Mororosa é a autoridade que usa a cultura como arma. O Dillamond é a vítima que ousa falar e é punida. A Galinda é a maioria silenciosa, a espectadora que só acorda quando a injustiça se torna inegável. E a Elphaba é a resistência, a voz dissidente, que apesar de toda a sua inteligência e bravura, acaba sendo silenciada pelo sistema. O que nos leva a uma reflexão final um pouco amarga. O texto nos deixa com a imagem da derrota da Elphaba, do seu silenciamento. E a pergunta que fica para nós é:
O que é preciso para que uma voz como a dela, que desafia o poder, não seja esmagada, mas sim ouvida? Talvez a resposta esteja na Galinda, na espectadora. O que acontece quando a maioria silenciosa decide que não pode mais ficar só assistindo? E, numa escala maior, o que acontece com uma sociedade quando a sua arte para de fazer perguntas difíceis e passa a dar apenas as respostas que o poder quer ouvir? Olá! Então, para nossa conversa de hoje, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Em vez de pegar vários artigos, a gente tem em mãos uma única cena. É um trecho de um capítulo chamado Galinda, Feitiçaria e Manipulação na Diretoria. E a ideia aqui é dissecar uma conversa que parece super simples, sabe? Uma aluna reclamando da colega de quarto para a diretora, mas que, na verdade, é uma verdadeira aula de como o poder funciona. E que aula, né? Não é aquele poder óbvio de ordem direta, de ameaça na cara. O que a gente vai analisar aqui é, a mecânica da manipulação sutil. Como a linguagem, as ameaças veladas, as ofertas que não são bem ofertas, como tudo isso é usado para encurralar alguém. Essa cena é um microcosmo de como o poder funciona em muitas instituições, sabe? Não é na força, é na engenharia de escolhas. Engenharia de escolhas. Gostei disso. Bom, vamos lá. A cena começa de um jeito que, assim, todo mundo pode se identificar. A estudante, a Galinda, entra na sala da diretora, a Madame Morro-Rosa, com um pedido bem simples. Por favor, me troque de quarto. Eu não aguento mais a minha colega, a Elfaba. Um pedido razoável, né? Em tese. Mas a resposta da Madame Morro-Rosa já é o primeiro sinal de que essa conversa não vai ser normal. É um não seco. Imediato. Sem chance de negociação. Exato. E a justificativa que ela dá é super fraca, algo como, seria preocupante demais para as outras meninas. O que já mostra que a lógica não é o ponto aqui. O ponto é mostrar autoridade. Isso. E ela não para no não. Na mesma frase, ela já solta duas farpas que mudam completamente o tom. Primeiro, ela menciona a possibilidade de transferir a própria Galinda para o tal dormitório rosa, que soa claramente como uma ameaça. Com certeza. E segundo, ela questiona, com uma ironia bem fina, a doença da ama clutch, da Galinda, que o texto deixa bem claro que era uma desculpa que a Galinda já tinha usado antes. Essa jogada é genial. Em menos de um minuto, a Mor Rosa estabelece 3 coisas. Primeiro, eu que mando aqui. Seu pedido não importa. Segundo, eu posso piorar e muito a sua vida, que é a ameaça do dormitório rosa. E terceiro, que talvez seja o mais importante, eu sei que você mente. Não tenta me manipular. Nossa, ela desarma a Galinda completamente. Ela não só não consegue o que quer, como ainda é, desmascarada e ameaçada na mesma frase. Exatamente. A partir dali, a hierarquia está definida. Não é mais uma conversa, é um interrogatório. Com a Galinda totalmente na defensiva, a gente esperaria que a Morro-Rosa só mandasse ela embora, né? Mas é aí que a estratégia de verdade começa. Ela muda de assunto de repente, esquece o quarto e do nada se mostra super interessada na carreira da Galinda e ela sugere que a Galinda estude feitiçaria. Essa virada parece aleatória, mas é o coração da manipulação. Ela fechou uma porta na cara da Galinda de um jeito bem categórico, para logo em seguida abrir uma outra porta, uma que leva exatamente para onde ela quer. Mas por que feitiçaria? De onde vem isso? Ela está tentando recrutar a Galinda para alguma coisa? Essa é a grande pergunta, né? O texto não diz com todas as letras, mas a gente pode inferir. A feitiçaria nesse universo está ligada a poder, a influência. A Morro-Rosa talvez veja na Galinda, que é popular, carismática, uma ferramenta. Um peão com um rosto bonito para um jogo maior que ela está planejando. Faz sentido. E a reação da Galinda é hesitar. Ela fala que feitiçaria parece trabalheira terrível. E é aí que a Morro-Rosa joga a isca. O pulo do gato. Exato. Ela conecta o problema original, o quarto, com a sugestão dela. Ela diz que se a Galinda escolher feitiçaria, talvez dê para arranjar outro quarto.
porque a Elphaba, colega de quarto, quer estudar ciências. É a tática clássica. Ela cria um problema ou se recusa a resolver um para depois vender a única solução. E a solução, que conveniente, serve aos interesses dela. Ela não está dizendo estude feitiçaria, ela está dizendo a solução para o seu sofrimento diário passa por essa escolha que eu estou te oferecendo. É a tal da engenharia de escolhas que você falou. A escolha ainda parece ser da Galinda, mas o caminho foi tão bem preparado que não tem outra opção. Exato. E o que é mais poderoso é que a Galinda pode até sair dali se sentindo esperta, achando que fez um bom acordo. Ela acha que está no controle, mas a autonomia dela já foi completamente corroída. E o mais fascinante é que, mesmo no meio disso tudo, a Galinda sente que tem algo errado. O texto nos dá um acesso aos pensamentos dela, e a percepção que ela tem da diretora é visceral. Ela descreve o sorriso da Mororosa como sendo composto da luz refletida por facas e lanças. Nossa, essa imagem é muito forte. É uma percepção crucial. Mostra que por mais superficial que a Galinda possa parecer, a intuição dela é afiadíssima. Ela não sabe nomear a tática, mas o corpo dela, a mente dela, registra a ameaça. O perigo não é físico, é existencial. Ela sente que a integridade dela está sendo rasgada. Sabe a parte que mais me pegou? A do cheiro. O texto diz que uma nuvem de aroma empoeirado saiu da lateral do pescoço dela, quase como se Madame Mororosa conseguisse liberar um odor corporal pessoal quando lhe desse vontade. É um detalhe tão esquisito, tão específico. É como se ela controlasse o próprio ar da sala. Sim, isso é de arrepiar, porque eleva o controle da Mororosa para um nível quase sobrenatural. Ela não domina só a conversa, ela domina o ambiente sensorial. É uma invasão completa. O espaço, o som, o cheiro. Isso reforça para Galinda que ela não está lidando com uma mera administradora. Ela está lidando com uma força da natureza. Uma forma de dizer, sem palavras, que não tem para onde fugir. E quando a gente acha que a pressão não pode aumentar, que o acordo já está quase selado, a Mororosa dá o golpe final. O checkmate. E a arma que ela usa é a mais sutil de todas. Uma fofoca. Uma insinuação sobre o futuro. Isso. Ela menciona, como quem não quer nada, que a irmã mais nova da Elphaba vem para X um dia. E que isso seria terrível. Ela usa umas frases super vagas, tipo a irmã do jeito que é, e termina com um comentário cruel sobre a irmã precisar trazer os próprios véus. Essa é a jogada mais brilhante e mais cruel da conversa. A informação é vaga de propósito, para criar o máximo de ansiedade. Ao pintar essa irmã desconhecida como uma calamidade, a Mororosa se posiciona como a única que pode proteger a Galinda disso. Ela basicamente diz, fica do meu lado que eu te protejo dos horrores que vêm por aí. Exato. É terrorismo psicológico puro. E para selar essa aliança, vem o toque físico. O texto é incrivelmente específico aqui. Sim, ele diz que a Mororosa apertou a escápula de Galinda como se fosse o guidão de uma bicicleta, um pouco mais forte do que seria adequado a uma mulher. Essa frase diz tudo. Diz tudo. O toque poderia ser de encorajamento, mas o um pouco mais forte, o excesso de força, trai a natureza da interação. Não é apoio, é controle. Não é um gesto de mentora, é um gesto de posse. A comparação com o guidão de uma bicicleta é genial. Porque é isso, ela está pegando o controle para direcionar o Galinda. É a manifestação física de tudo que aconteceu na conversa. Toda a pressão, a manipulação, tudo se concentra naquele aperto. É a pontuação final da frase não dita. Agora você é minha. E o resultado é que a Galinda sai da sala, completamente dominada, confusa, intimidada e o mais revelador, obcecada com o significado misterioso dos véus. A manipulação deu tão certo que o foco dela mudou. Não é mais sobre a carreira que ela não queria, é sobre esse quebra-cabeça que a diretora plantou na mente dela. O que nos leva ao ponto central, né? O que essa cena ensina é que a forma mais eficaz de poder não é a força bruta, é a engenharia de escolhas. A Madame Mororosa não forçou a Galinda a nada.
Ela redesenhou a realidade da Galinda de tal forma que o caminho que a diretora queria se tornou o único caminho que a Galinda conseguia ver. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Com que frequência o poder é exercido não pelo que é dito claramente, mas justamente pelo que fica nas entrelinhas, forçando os outros a preencher as lacunas com seus próprios medos e esperanças, até que a escolha deles se torne, inevitavelmente, a sua.